Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Presta atenção nisso, irmãos. Viajaram, é a segunda viagem missionária. Chegaram na região da Frígia e da Galácia, onde Paulo já havia pregado o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Agora ele tenta entrar na província da Ásia, pegando ali a cidade de Éfeso, Colossos, Laodiceia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar-lhes o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou e se disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão,
desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Até aqui, vamos orar? Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos da ação poderosa do Teu Espírito Santo nas nossas vidas aqui nessa manhã. Por favor, Senhor, que não seja apenas mais uma escola dominical, que não seja apenas mais um momento de aprendizado, mas que seja um momento em que a Tua palavra venha tocar profundamente o nosso coração. E que a palavra do Senhor encontre um terreno fértil. Que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra. E que ela possa produzir os efeitos que o Senhor deseja, transformando a nossa vida e dando a elas o curso do Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos da carne. A carne, Deus, ela não busca a Tua glória. A carne, ela não busca a vontade do Senhor. Então, poupa-nos e livra-nos dessas coisas. Livra-nos também das perturbações, inquietações malignas que vêm para roubar o conhecimento e o entendimento da Tua palavra. Sê conosco nessa manhã e realiza a obra que o Senhor tem para realizar na nossa vida aqui, ó Deus, porque quando o Senhor está presente, grandiosas coisas acontecem. E é isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Nós chamamos esse livro de Atos dos Apóstolos, mas eu já disse para os irmãos que, historicamente, a princípio ele se chamava Atos do Espírito Santo, porque a missão de Deus, a missio Dei é a missão de Deus, e a missão de Deus ela é conduzida pelo Espírito Santo. Deus nunca abriu mão de realizar a sua obra. Escreva isso aí. A obra é de Deus, e Deus nunca abriu mão da direção, da condução e da realização da sua obra. A obra, ela é realizada por Deus através das nossas vidas, mas a obra é de Deus. Se eu não entender isso, se eu não compreender isso, o que vai acontecer? Eu vou achar que sou eu quem faça a obra de Deus, e que se eu não fizer, a obra de Deus não vai ser feita. Não vou chamar de burrice, nem de estupidez, mas poderia chamar isso de carnalidade. Isso é carnalidade. É quando nós queremos colocar a força humana, a vontade humana, a capacidade humana acima da força de Deus, da vontade de Deus, da capacidade de Deus. Então a obra é de Deus. Quem realiza essa obra é Deus através das nossas vidas. Tudo aquilo que nós realizamos na nossa força, na força da carne, na força do homem,
não prevalece, não dura, não gera efeitos transformadores e duradouros. Mas tudo aquilo que nós realizamos pela força de Deus, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, honrando a Deus e glorificando a Deus, isso permanece. A diferença, ela é crucial e nós poderíamos estabelecê-la aqui nessa manhã. Quando é o homem que faz, é o homem que aparece. A glória é do homem. A fama, a glória, o brilho é do homem e para o homem. Mas quando é Deus que realiza, é Deus quem aparece. É o Senhor quem aparece. Fica evidente e claro que aquilo de fato e de verdade está sendo realizado para a glória de Deus. É muito interessante essa percepção e eu quero insistir nesse ponto. A obra de Deus, a obra é de Deus e a obra ela deve ser realizada na direção, na orientação e no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Tem muita obra realizada que não passa de palha. Paulo diz que a obra de cada um vai ser provada naquele dia e vai ser provada pelo fogo. A obra de palha é essa obra do homem, da força humana, da vontade humana, do querer humano, que só mostra a rebelião humana. Agora, a obra que dura é a obra de Deus. Essa é ouro, essa é prata, são pedras preciosas. Essa é duradoura, lançada no fogo, ela não se perde, ela não se queima. Paulo, então, parte para a sua segunda viagem missionária. Paulo é um homem de Deus, chamado por Deus, sujeito à vontade de Deus, tem um entendimento claro e absoluto de que ele foi chamado para poder pregar o Evangelho. Está claro desde os primeiros dias da conversão de Saulo, que agora é o Paulo, né? Alguns me perguntaram por que no capítulo 13, até a metade do capítulo, ele é chamado de Saulo e depois ele passa a ser chamado de Paulo. É uma boa pergunta. Saulo é um nome hebraico, é o mesmo nome Saul. Quem foi Saul na história bíblica? Quem foi? Foi um rei, primeiro rei de Israel. De qual tribo que era Saul? Quantas tribos tinha Israel? Quantas tribos, quantas províncias, quantos estados? 12. Saul era de qual delas? A tribo de Benjamim. E Paulo era de qual tribo? Também da tribo de Benjamim. E certamente por isso que ele recebe o nome de Saulo, que é o mesmo Saul. Enquanto ele está no meio hebreu, hebraico, Saulo é um nome comum, muito fácil, né, de entender. Mas quando ele entra no mundo gentio, então ele adota um nome romano, parecido com Saulo, mas agora é Paulo, né? Porque agora ele está entre os gentios no mundo romano. Ok? Daí Saulo para Paulo. A segunda pergunta que me fizeram é por que no início do capítulo 13 fala assim, o Espírito Santo diz assim: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Tendo partido Barnabé e Saulo, depois daquele evento, lá em Chipre, diante do procônsul Sérgio Paulo, que Paulo repreende o Elimas, a partir dali muda-se, começa a dizer Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, e não mais Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Por que aconteceu isso?
Na Bíblia, na palavra de Deus, as coisas, elas não vêm casualmente. Elas vêm intencionalmente. Por que em toda relação apostólica, quando faz a relação dos apóstolos, por que o Judas Iscariotes vem no último lugar? Sempre. E alguns dizem, Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Isso é intencional. Então, na metade ali, no início da metade para o final da missão, da primeira viagem missionária, o Espírito Santo entrega a liderança da obra missionária para Paulo, não mais para Barnabé. Acontece essa transição. É o Espírito Santo que faz isso. Então, a partir daquele momento, é Paulo e Barnabé. Ou seja, o Espírito Santo entregou a autoridade, a liderança da obra missionária aos gentios para o Paulo. Por isso que Paulo passa a ser figurado sempre em primeiro lugar. Amém? Entendido? Então Paulo é esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e convicto do seu chamado e da obra que Deus tinha para ele. Este é para mim um vaso separado para quê? O que Jesus falou para Ananias? Senhor, mas esse homem, o Senhor está me mandando lá impor as mãos sobre ele, esse homem veio para cá com carta para poder nos perseguir, nos prender, e Jesus disse, vai, porque este é o quê? Escolhido para quê? Para levar o meu nome aos gentios, perante reis, ao povo e aos gentios, para abrir os olhos das trevas para a luz, arrancá-los da potestade do diabo e trazê-los para debaixo do domínio de Deus. Paulo sabia disso, Paulo estava convicto. Paulo é um estrategista extraordinário. Poucas pessoas têm uma noção clara do propósito de Deus para a sua vida, mas Paulo tinha essa clarividência. Ele sabia com clareza, por revelação, por comunhão com Deus, qual era o propósito de Deus para a sua vida. Isso era claro na vida dele. E como bom estrategista que é, Paulo então decide o melhor lugar para expandir o Evangelho, para propagar o Evangelho, é a Ásia. Se a gente alcançar a Ásia, da Ásia para lá, o Evangelho se espalha. E resolve então ir para a Ásia, convicto, estratégia traçada, plano traçado, marcham para a Ásia, mas quando eles tentam entrar na Ásia, o versículo 7 diz, o que o versículo 6 e 7 diz? Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Mas pregar a palavra não é uma coisa boa? Pregar a palavra não é um objetivo de Deus para nós e para a sua igreja? Por que então que o Espírito Santo não deixa eles entrar na Ásia e pregar a palavra na Ásia? Por quê? Perfeitamente, Tio. O tempo, a obra de Deus, mas o tempo é de Deus, a hora é de Deus, e quem conduz a obra também é Deus. O Espírito Santo não permite que eles entrem na Ásia nessa segunda viagem, mas permite que eles entrem na terceira viagem. É na terceira viagem missionária que Paulo vai entrar na Ásia, e é onde ele vai ficar mais tempo. E dali de Éfeso o Evangelho se espalha por todas as regiões da Ásia, a palavra do Senhor se torna conhecida. Andar nessa dimensão do Espírito Santo.
Andar nessa dimensão de ser dirigido, de ser orientado, de ser conduzido pelo Espírito Santo, não é um privilégio só de Paulo, mas é uma dádiva de Deus para todo cristão. Nós fomos chamados por Deus das trevas para a luz, e faz parte desse pacote que Deus nos dá em Cristo Jesus, a possibilidade de vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que habitará convosco e que vos conduzirá em toda a verdade. Então faz parte dessa dádiva de Deus, dessa graça de Deus, desse favor de Deus, não apenas nos resgatar, quebrar os grilhões, mas também habitar em nós em plenitude. Eu não sei, irmãos, se eu conseguiria explicar-lhes com clareza o que está na minha mente, mas andar no Espírito é como se fosse um estado. É como se você passasse de uma dimensão para outra. É como se você saísse de uma dimensão puramente humana, carnal e terrena, para agora uma dimensão sobrenatural. Uma dimensão onde presença de Deus, vontade de Deus, agir de Deus, coisas de Deus se transformam não em realidades esporádicas, mas se transformam em realidades naturais. Eu não conhecia Deus, não sabia dos propósitos de Deus, não tinha comunhão com Deus, não tinha vida com Deus, não tinha intimidade com Deus. Mas agora eu sou transportado para outra vida, para outra dimensão, para outra realidade. Uma realidade de um Deus vivo, de um Deus presente, de um Deus que me conduz. É como se fosse um parto, é como se fosse uma ruptura. Eu entro pela graça de Deus, pela força de Deus, eu sou empurrado para essa outra dimensão. Os meus olhos do coração, conforme diz Paulo, passam a ser iluminados. A minha mente passa a ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu tenho a possibilidade de viver nessa dimensão de Deus, nessa dimensão espiritual. Coisa que muitos crentes ainda não experimentaram. Coisa que muitos crentes, embora esteja aí à disposição dele como uma dádiva de Deus, como parte do pacote de Deus, mas ainda são extremamente carnais, extremamente terrenos, mundanos, não no sentido que a gente está acostumado, mas mundano no sentido da vida terrena e da vida cotidiana. Não foram catapultados para essa realidade, não foram transportados. Os valores da vida, os sentimentos do coração, o palpitar do coração, a energia que gastam, são tudo isso gasto com as coisas terrenas, com a vida terrena, com a dimensão humana, com a dimensão material. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos envolve, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter essa percepção. Quantos crentes sem discernimento espiritual, quase que cegos espiritualmente, não têm discernimento espiritual, não têm percepção espiritual. Paulo tinha discernimento espiritual. Se eu não tivesse discernimento espiritual, presta atenção, ele poderia achar que era o diabo
que estava impedindo eles de entrar na Ásia. E podia repreender o Espírito Santo como se fosse o diabo. Podia chamar o Espírito Santo de diabo porque está impedindo a obra de Deus. Discernimento espiritual. Opa, peraí, gente. Como diz o goiano, pera lá, espera aí. Deus não está abrindo essa porta, não. Não é o diabo que está fechando a porta, não, é Deus. Mas isso é discernimento espiritual. Paulo tem discernimento espiritual. E muitos de nós não temos esse discernimento espiritual, irmãos. Muitos não temos esse discernimento espiritual. Porque não agimos segundo Deus. Porque não permitimos Deus, o Espírito Santo, nos controlar. Somos tão fortes na nossa vontade, no nosso querer, que impomos a Deus a nossa vontade como se fosse a vontade de Deus. Isso é carne. Isso fede diante de Deus. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem fechou a porta não foi o diabo, foi o Espírito Santo. E eles tiveram esse discernimento, tiveram esse entendimento que era o Espírito Santo. Mas hoje os crentes apontam uma bagunça, uma balbúrdia com o diabo, com o Espírito Santo, que não sabe quando é Espírito Santo e quando é diabo. É diabo quando impede eu de realizar a minha vontade. É Deus quando faz a minha vontade. Quem é Deus nessa história e quem é diabo? Nessa perspectiva está mais para diabo do que para Deus. Quando eu enxergo as coisas nessa perspectiva, eu estou me colocando no lugar de Deus. O diabo não é o que impede a minha vontade. E Deus não é o que está aí para fazer a minha vontade. O diabo, ele me impede de fazer a vontade de Deus. Ele está me empurrando para fora da vontade de Deus. Porque a vontade boa e perfeita para a minha vida é a vontade de Deus. Mas é pelo Espírito, é nesse coração, é nesse sentimento, é nesse entendimento de rendição, de entrega, de submissão, de busca, de graça, de alegria na presença de Deus, que eu vou aprendendo as coisas de Deus e tendo discernimento de Deus e da vontade de Deus. Paulo escreve lá para os nossos irmãos outrora da igreja de Corinto, dizendo: olha, eu queria falar coisas profundas para vocês, mas eu não posso porque vocês são carnais. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? O que está querendo dizer com isso? Não posso porque vocês são carnais. Eu tenho que dar leitinho para vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Me digam, me ajudem. Eles não têm discernimento espiritual. O que mais? Imaturidade. O que mais? Eles estão tão presos à sua vontade, à dimensão da sua vidinha terrena, de comer, beber, trabalhar, dormir, que Deus é uma realidade opaca na vida deles. Eles estão tão presos na vida terrena, mundana, material, cotidiana, que não tem espaço para Deus. Aí eles começam a brigar, começam a degladiar, um querendo aparecer mais do que o outro, porque as coisas de Deus não são uma realidade presente na vida deles. Mas Paulo tem esse discernimento do Espírito Santo. Essa vivência
de ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, é uma realidade muito presente na vida de Paulo. Para ele está claro que foi o Espírito Santo que não permitiu eles entrarem na Ásia. Ok, o Senhor fechou a porta da Ásia, então o melhor lugar seria para a gente entrar aqui na Bitínia. O Espírito de Jesus, versículo 7, também impediu. Vocês não vão entrar aqui não. Agora deixa eu perguntar para vocês. Como é que foi que o Espírito Santo impediu? Como é que foi que o Espírito de Jesus impediu? Oi? Essa que é a coisa interessante, o texto não explicita. O texto não deixa claro a forma. Ou seja, não existe um modelo, não existe uma forma material, palpável, por isso que exige discernimento espiritual. Vou chutar aqui, já que não está, me permitam, mas aqui é especulação minha. Poderia ser que a região da Ásia naquele momento não deu visto, fechou a porta, aqui você não entra. Podia ser o fato de que eles não conseguiram uma embarcação, um meio de transporte, recursos e assim por diante. N possibilidades e N situações, o texto não fala qual foi. Mas ficou claro para eles que era o Espírito Santo que estava fechando a porta. E muitas vezes o Espírito Santo fecha a porta e a gente dá soco, a gente chuta, a gente bate, chora, sangra, bate a cabeça e não entende que é o Espírito Santo que está fechando a porta. Falta discernimento espiritual. Ok, vamos para a Bitínia. Quem manda na obra sou eu, a obra é minha, o tempo é meu, inclusive a vida de vocês. O Espírito de Jesus os impediu. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Também não fala como foi esse impedimento, só deixa claro que eles tiveram a percepção, o discernimento que era o Espírito Santo que estava fechando a porta, que era o Espírito Santo que estava impedindo. Irmãos, quer ver a coisa mais importante dessa percepção, desse discernimento, numa linguagem mais atualizada, dessa conexão com Deus, desse link com Deus? Eles chegaram na cidade de Filipos para quê? O que eles foram fazer lá? O que eles foram fazer na cidade de Filipos? Pregar o Evangelho, não foi? Eles conheciam alguém lá? Não. É a primeira vez que eles estão indo lá. Alguém sabe quem eles são? Humanamente não. Mas tem alguém que sabe. Deus sabe, o diabo sabe. Mas aquele povo de Filipos não sabe. E quando Paulo e seus companheiros passavam, a moça gritava em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o quê? O caminho da salvação. Está escrito assim. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos de Deus, estão aqui para anunciar Deus, a verdade, o caminho de Deus e o caminho da salvação. Se Paulo não tem discernimento do Espírito Santo, glória a Deus, irmão, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E era um demônio falando na boca da moça. Não é de dar um parafuso na cabeça da gente?
Percebe o tanto que falta para nós discernimento espiritual? Discernimento do Espírito Santo. E outra coisa, irmãos, não adianta também querer ficar doido de pedra, né? Ou seja, querendo agora pular para outra dimensão, assim, ficar aquela coisa espiritualizada que não enxerga mais a terra. Não é assim também. Paulo, o próprio Paulo, está aqui batendo cabeça, recebendo a revelação, a direção, enquanto anda, enquanto caminha. Se eu tivesse ficado lá na Antioquia, teria tido essa experiência? Não. Então é na medida que nós caminhamos, é na medida que nós exercitamos, é na medida que nós buscamos a vontade de Deus, a direção de Deus, é que Deus vai revelando, é que Deus vai mostrando, e nós vamos crescendo. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é depender de Deus, é depender do Espírito Santo, que não é uma coisa que está distante de nós, que nós temos que sangrar. Jesus já sangrou, Jesus já morreu na cruz, já está à nossa disposição. Todo crente em Jesus pode ser uma pessoa cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus. Ele vai continuar trabalhando no supermercado dele, ele vai continuar trabalhando na base aérea, ele vai continuar dando aula, ele vai continuar ali fazendo o trabalho dele no computador, ele está na terra, mas a vida dele tem uma conexão aqui, aberta, direta com os céus, com Deus e com o trono de Deus. Aquele portão estelar que o Nimrod e os outros estavam lá procurando, achando que era um lugar físico, não é físico. Esse canal aberto para os céus, essa escada para os céus, se chama Jesus, que nos dá uma vida cheia do Espírito Santo e que mete a nossa cabeça lá dentro dos céus. É o Vitor que vai continuar jogando o futebol dele, jogando, mas nessa conexão, nesse link, nessa vida com Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, não é Ásia. Senhor, nós vamos para Bitínia. Não é a Bitínia. E aí, Senhor, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Passe a Macedônia e ajude-nos. É um homem que está, Paulo é um homem que está à disposição de Deus e da sua vontade. É engraçado, irmãos, aqui a Zé até comentou a forma, né? Mas olha que interessante, Zé. É na noite, quando ele dorme, e parece que ele relaxa as barreiras da tensão, da ansiedade de querer saber para onde ir. Hoje a ciência já fala isso, né? Que quando você dorme, as barreiras da razão, elas se afrouxam, e é por isso que Freud estuda a questão do sono e dos sonhos, porque no sonho é um consciente, né, que a coisa acontece numa dimensão não consciente, na consciência está perturbado, na consciência está baratinado, e na hora que ele dorme, há espaço para que Deus entre e mostre no sonho um varão macedônio que suplica: Paulo, vem para Macedônia, ajuda-nos.
Meu Deus. Saber que isso é possível, irmãos, para qualquer um de nós que estamos aqui nessa manhã. Saber que é possível ter essa relação com Deus, ser invadido no seu sonho por Deus, ter a alegria de receber a direção de Deus, a orientação de Deus. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia. Olha, depois do negócio desse, você parte seguro, não parte? Você sabe onde é que você vai atirar, sabe onde é que você vai lançar a sua rede. Gente, o Senhor mostrou para onde é que nós devemos ir. É para Macedônia que nós vamos. É para lá. É para Macedônia. De quem que é a glória aqui? De Deus. Quem é que orienta a obra? É Deus. Quem dá direção para a obra é Deus. Partindo de Troa, navegamos diretamente para Samotrácia, no dia seguinte Neápolis, dali partimos para Filipos. Por que Paulo vai para Filipos? Principal cidade daquele distrito. Paulo sempre buscou as cidades de fronteira e as cidades que ele sabia que dali fomentaria a expansão e o crescimento do Evangelho. Já que Deus está mandando a gente para Macedônia, já que o Senhor está conosco, vamos logo para o lugar principal. Vamos logo dar um tiro certeiro. E foram para a capital, foram para Filipos. Imagina o que é você chegar numa cidade que ninguém nunca ouviu falar de Deus, esse Deus criador dos céus e da terra. Ninguém sabia disso, irmãos. Ninguém nunca ouviu falar de Jesus. E você chegar a falar de Jesus, esperar que as pessoas abram mão de toda a sua cultura, da sua história, das suas convicções milenares para poder crer naquilo que você está falando, é muita loucura um trem desse. Tanto é que quando Paulo repreende o demônio na moça, que a moça fica liberta e não adivinha mais, os donos dela perderam a fonte de lucro, eles lançam a mão de Paulo e metem Paulo e Silas na justiça. E qual que é o argumento deles? Esses homens vieram aqui ensinar coisas que não são coisas segundo o nosso costume. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus é derrubar fortalezas, é trombar com fortalezas enormes, culturais, espirituais. Mas eles não estão indo na própria força, eles estão indo na direção de Deus, na força de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E na vontade de Deus nós temos a autoridade de Deus. Irmãos, toda autoridade, repito, toda autoridade é delegada. A autoridade ela não brota de nós, a autoridade vem de fora de nós. E a autoridade de Deus flui abundantemente na nossa vida quando nós estamos na vontade de Deus. Se é para a vontade de Deus, se é para o propósito de Deus, se nós estamos na vontade de Deus, no propósito de Deus, no trabalho de Deus, fazendo do jeito que Deus quer, a autoridade de Deus ela repousa sobre nós. Aí eu posso chegar nessa cidade. E chegaram na cidade. Olha só, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, porque buscávamos ali um lugar de oração.
Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o que aconteceu? O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor. A obra é de quem? Do Senhor. O Espírito Santo é o Senhor da obra. Ele abriu o coração de Lídia. O Senhor. O Senhor que abriu o coração dela. Não foi a eloquência de Paulo. Não foi a sabedoria de Paulo. Não foi a arte de convencimento de Paulo. Não foi o Senhor. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que abriu o coração de Lídia e ela creu naquilo que Paulo estava falando. Foi batizado os da sua casa e a sua casa virou a primeira igreja na Europa. Casa de Lídia, primeira igreja de Jesus, povo de Deus, corpo de Cristo, edifício de Deus, a casa daquela mulher, a casa de Lídia, a primeira igreja do Senhor Jesus, não somente na cidade de Filipos, mas em toda a Europa. Que privilégio, hein? Que privilégio. Sim. Filipos hoje, região da Macedônia, está propriamente na região da Albânia. Aquela região da Albânia, por ali assim, perto da Grécia, né? Então essa é a região, velho. Oi? É, Macedônia, antiga Iugoslávia, né? Que se desfez e que abarcava todas aquelas regiões, né? Ali, pegando esses países que tiveram aquele conflito agora, né, recentemente. Macedônia, Albânia, essa que você falou, qual que é, Zé? Antiga Iugoslávia, que era um conjunto de pequenas nações. Sérvia, Montenegro, toda essa região aí, né? Que não é a Grécia, mas que fica colado ali na Grécia. Mas percebe, irmãos, essa questão da ação do Espírito Santo de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus, da forma como as coisas acontecem nessa perspectiva de Deus. Tendo sido batizada como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se vocês me consideram uma serva de Deus, uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. Glória a Deus. Recebeu a igreja de Deus, os servos de Deus, e a sua casa é a primeira igreja em toda a história da Europa. Tem alguma coisa mais que chama a atenção de vocês nesse texto? Primeira pessoa a quem Jesus se revelou como o Cristo de Deus claramente foi uma mulher. Amém? As irmãs podem dizer glória a Deus? E tem mais, gente. Em Lucas capítulo 8, versículo 1, Lucas diz que andavam com Jesus várias mulheres, e que eram essas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Amém? Glória a Deus. E a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi também uma mulher.
E a primeira pessoa que se converte na Europa foi uma mulher. E a primeira igreja estabelecida em toda a Europa, em todos os tempos, foi na casa de uma mulher. Uma mulher, Nazete. Vocês não precisam do movimento feminista. As mulheres só precisam de Jesus para encontrar a sua honra e a sua dignidade. Não tem ninguém que honra mais as mulheres do que o Senhor Jesus. Amém? E Satanás odeia as mulheres, que às vezes eu fico assim, gente, como é que pode odiá-las tanto quanto odeia? O diabo tem um ódio das mulheres que é impressionante. Ao longo da história, as mulheres foram muito oprimidas e muito judiadas, vendidas, escravizadas, abusadas e assim por diante. Mas Jesus, antes de Jesus, mulher era considerada um ser de segunda categoria. O homem era um ser de primeira categoria. Inclusive os judeus, todos os dias se levantavam e diziam: graças te dou, Senhor, porque não me fizeste gentio e nem me fizeste mulher. Era um ser de segunda categoria. Em alguns países ainda hoje são. Ela é propriedade do homem. Ela não pode abrir a boca onde os homens estão. Em alguns lugares a mulher não pode pisar nem na sombra do homem. Sabia disso? Nós estivemos no Japão uma vez, eu mais a mais, nós fomos visitar o pastor. E eu não falava japonês e nem eu falava português. A mulher dele que falava um pouquinho de inglês, eu também um pouquinho de inglês. Aí ela era mediadora, só que ela ficava atrás do marido. Eu tinha que falar, e ela lá de trás falava o que eu estava falando, porque a mulher lá, ela está atrás do homem, né? Tem homem que gosta muito disso. Mas a verdade é que Jesus não considera, nunca considerou, Deus nunca considerou a mulher como um ser de segunda categoria. Homem e mulher os fez segundo a imagem e a semelhança de Deus. Está escrito lá em Gênesis. É a maldade humana, é a queda, em Gênesis capítulo 3, que gera esse conflito. Que a mulher quer mandar no homem, né? O teu desejo será para o teu marido, e este te dominará. O desejo ali não é desejo sexual. Quem dera que fosse, né? Quem dera que a mulher desejasse sexualmente só o marido dela. Não é isso. Nem poderia ser. A palavra hebraica ali para o desejo é cobiça. Você vai cobiçar contra o seu marido e ele vai te dominar. A palavra dominar ali é melech, tirano. Você vai cobiçar o mando, a liderança, e ele vai te tiranizar. Aí virou esse conflito, essa guerra, né? Mas Jesus é esse restaurador, né? Isso é uma coisa muito interessante. É de uma mulher que Jesus abre o coração em Filipos. O segundo convertido dessa igreja de Filipe acontece também de uma forma extraordinária. Quem que é a segunda família que se converte aí? Carcereiro. Família do carcereiro. Para chegar no carcereiro, Jesus fez Paulo e Silas passar debaixo dos bacheiros. Como é que eles chegariam ao carcereiro se eles não tivessem sido presos?
como é que eles chegariam até o carcereiro para Deus salvar o carcereiro se eles não tivessem sido presos? Agora, se eles não têm o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo, é o diabo, é o capeta que está metendo a gente nessa cadeia. E não era o Senhor. Porque a gente acha que toda coisa ruim, difícil que acontece na nossa vida é o diabo. Toda coisa boa é Deus. De fato, irmãos. As coisas boas que nós recebemos realmente são de Deus. Mas tem coisas que nós julgamos como ruins, que está por trás delas propósito de Deus. A única forma pela qual o carcereiro foi alcançado, foi salvo, foi porque esses dois foram parar dentro da cadeia. Você consegue imaginar esse aspecto da soberania de Deus? Deus quer salvar o carcereiro, e para salvar o carcereiro, eu tenho que encostar o Paulo e Silas nele, e a única forma de encostar o Paulo e Silas nele é metendo os dois na cadeia. A gente às vezes imagina, desde que sejam o Paulo e o Silas, né, não sendo eu, aí a gente julga eles como super-heróis. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Para alguns homens, Deus não pode pedir algumas coisas. Nós estamos muito mal acostumados. O nosso evangelho hoje é o evangelho do sanguessuga. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus dá. Nunca se farta. Gente assim não permite que Deus lhes peça qualquer coisa. Gente criada pelo esse evangelho centrado no homem não permite, não tem espaço para Deus lhes pedir qualquer sacrifício que seja para a glória dele, porque eles são Deus. A glória é deles e não de Deus. Mas para Paulo e Silas, glória a Deus. Deus pode fazer isso na vida deles. Tanto é que eles apanharam nas costas, na rua, de vara, feito vagabundo, são presos no calabouço com os pés prendidos no tronco, deitados de costas, pé no tronco. E o que eles estavam fazendo dentro da prisão? Cantando, louvando ao Senhor. Gente do céu, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a gente? Como é que nós nos desviamos tanto assim da percepção da realidade de Deus na nossa vida? Como é que nós nos permitimos ser empurrados para o lugar de Deus? A tal ponto de Deus não poder falar conosco, não poder pedir nada de nós, não poder pedir sacrifício nenhum, não poder pedir renúncia nenhuma, porque nós achamos que é o diabo. Se alguma renúncia, algum sacrifício for pedido, mesmo que seja para a glória de Deus, nós não temos condições, porque nós estamos em si mesmados, nós estamos autocentrados, atolados no nosso ego. Foi vendido para nós um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo, e nós estamos comprando essas coisas. Para chegar no carcereiro, Jesus queria salvar o carcereiro. Jesus queria alcançar aquele homem. Assim como abriu o coração de Lídia, Jesus queria abrir o coração do carcereiro.
Não há salvação sem a mensagem da cruz. Jesus queria alcançar o carcereiro tinha que ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, para que o coração dele fosse aberto. E a única forma era passando Paulo e Silas pela cadeia, pelo tronco. E ali naquela cadeia, por volta da meia-noite, corpo doendo, febril, ardendo, humilhados, chicoteados em praça pública, e os dois estavam lá chorando, lamentando, reclamando que Deus é esse, por que deixou a gente passar por uma situação dessa? Não foi o Senhor que mandou a gente para Macedônia, nós estamos aqui no nome do Senhor, somos embaixadores do Senhor, agora estamos nessa vergonha, nesse vexame, era esse lamento, era essa reclamação que tomava conta da vida dos dois? Não, o que era? Meia-noite estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque de repente um terremoto tão violento abalou os alicerces daquela prisão. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus e seguros de que somos guiados por Deus, nós cantamos louvores e adoramos a Deus em toda e qualquer situação. Glória a Deus, irmãos. O carcereiro, coitado, falou: antes que o governo me mate, eu já vou me matar. Arrancou a espada e Paulo: não te faça nenhum mal, meu amigo. Deus está no controle de tudo isso aqui. Fica tranquilo. Ninguém escapou e ninguém vai escapar. Fica todo mundo aqui. O que é a autoridade de Deus, né, irmãos? Quando Paulo vai para Roma, naquele navio, ele insiste com o comandante do navio: olha, vamos ficar aqui, Deus está mostrando que é para a gente ficar aqui. E o comandante fala: vou acreditar nesses religiosos fanáticos. Ele acreditou no mestre lá da cartografia, que sabia pilotar o navio, e que sabia olhar as estrelas e o tempo, como era naquela época. Não vamos ficar aqui. Deus está mostrando que é para poder ficar aqui. Então bora. Sai o navio, tudo a mil maravilhas. E o comandante ali, o centuriano, ainda bem que eu ouvi o piloto, não ouvi aquele tal de Paulo ali. Daqui a pouco, irmãos, viu um tufão que tinha até nome: Euraquilão. Pegou o navio, saiu rodando uma semana, 2 semanas, e o pau quebra e não sabe onde é que vai parar aquele negócio. Começa todo mundo a desesperar, jogar a carga fora. Vamos matar os presos, para que ninguém escape. Paulo levanta naquele navio, pega o pão, parte o pão. Nós deveríamos ter ficado lá, como eu disse que Deus havia me revelado. Agora, o Deus a quem eu sirvo, me disse que ninguém vai se perder. Ninguém vai morrer. A carga vai se perder, o navio vai se perder, mas nenhuma vida vai se perder. Vamos comer, podemos comer, porque ninguém vai se perder. Espírito Santo, Deus, graça de Deus, presença de Deus. Encerrando, irmãos, existe uma vida em Deus, existe uma comunhão com Deus, que nós podemos desfrutar dela. Para vivermos nessa mente de Deus, nessa perspectiva de Deus, nessa vontade de Deus.
para sermos dirigidos por Deus, para a glória de Deus, em todas as coisas da nossa vida. Tem muita gente que está igual aquele sujeito que sonhava em fazer um cruzeiro, né? Essa aqui é tão velha que todo mundo já sabe, mas de vez em quando tem que contar de novo. Ele era trabalhador e o sonho da vida dele era fazer um cruzeiro. E aquele negócio é maravilhoso mesmo. Juntou o dinheirinho, comprou a passagem, entrou no navio, aquele cruzeiro maravilhoso, foi lá para o seu quartinho, a sua cabine, e todo dia, a hora que dava o horário do almoço, o cheiro da comida invadiu o navio inteiro, aquele, como é que chama aquele negócio lá, no navio? Como? Isso, aquele navio grandão, né? Não estou sabendo o nome dele agora. Transatlântico. A comida invadia todas aquelas cabines. Ele corria para dentro do quartinho dele, trancava a porta e ia comer bolacha com sal. O que eu vou fazer no restaurante? Não tenho dinheiro, só deu para comprar a passagem. No último dia da viagem, andando ali pelo navio, passeando, encontrou com o capitão. E capitão, nunca vi o senhor no restaurante, nunca nos encontramos no horário das refeições. Ele ficou vermelho. Por que o senhor nunca foi? Não, o senhor sabe, condição difícil. Não tinha dinheiro para ir no restaurante. Meu amigo, o restaurante, as refeições estavam inclusas na sua passagem. Tem crente que é assim. Vai passar a vida na água, na bolacha de água e sal. Nunca vai desfrutar dessa vida vitoriosa em Deus. Dessa vida cheia da alegria e do poder de Deus. Porque não sabe ainda que faz parte do pacote, da passagem, do preço que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Nós podemos viver uma vida cheia da graça de Deus. Nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós podemos viver uma vida que vai fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? No reino de Deus, na obra de Deus nesse mundo. Se os crentes desse país orassem mais e falassem menos de política e mal dos outros, esse país estava virado do avesso. Não é que nós não podemos falar, não podemos manifestar, dar o nosso palpite, graças a Deus que podemos, nós vivemos numa democracia. Mas quem muda as coisas, quem transforma as coisas, irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Quem faz chover lá na sua horta, em sequidão de estio, é o Senhor. O Senhor faz chover lá na sua horta. Quem faz derramar graça lá na sua família, na sua casa, é o Senhor. O Senhor faz coisas extraordinárias. Fecha a porta, abre portas, e é bom que nós tenhamos o discernimento da parte de Deus. Amém?